Olá, que a paz e a graça do Mestre amado Jesus Cristo esteja nos corações de todos vocês. Neste exato momento, quem fala com vocês é o Pastor Fábio, pastor da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar. Eu quero mandar um abraço e uma paz do Senhor para a irmã Sandra Maria Leonel, de Belo Horizonte. E também a nossa irmã Márcia Leonel de Belo Horizonte, nossa irmã Joyce do Rio Grande do Sul, nossa irmã Edna de São Paulo, missionária Edna, nosso irmão missionário Chagas de São Paulo, Zenilda, missionária Zenilda, também a nossa irmã pastora Sônia de Pernambuco. Quero mandar a paz do Senhor para a Rosângela de Barueri, nossa irmã Stephanie de Barueri, que é chama viva sobre o altar da igreja virtual, irmã Zuleide de Barueri, nossa irmã Ana Creuza, nosso irmão Ivanilton de Essena, nosso irmão que é Ivanilton mora em Miguel Calmon. Neste exato momento eu quero mandar a paz do Senhor para o irmão José Francisco Freire Neto, nossa irmã Fernanda Nogueira. Fernanda Nogueira, ela tem sempre de manhã cedo, ela está ouvindo o momento de sabedoria. Nosso irmão Alexandre de Campinas, pastora Rosita dos Estados Unidos, nosso irmão Paulo, nossa irmã Pamela de São Paulo, nosso irmão Paulo dos Estados Unidos, nosso irmão Fernando também dos Estados Unidos, nossa irmã Doris Almeida de Salvador, nossa irmã missionária Leide de Barueri, meu irmão, meu primo Marcos de Barueri. Eu quero mandar a paz do Senhor para todos que estão ligadinhos no momento de sabedoria. Hoje é a nossa quarta aula, na qual nós continuamos ainda falando sobre os pensadores. Quarta aula de teologia, falando sobre os pensadores. Começamos esta aula na segunda aula, já passamos a terceira, agora estamos na quarta, na qual vamos falar um pouco sobre o século XVIII, aonde se destaca o pensador Jonathan Edwards. Jonathan Edwards nasceu em Ashton, Wilson, Connecticut, Estados Unidos, sendo seu pai um ministro do Evangelho que militou na igreja congregacional, criado em um lar evangélico. Este homem, estimulou ele muito, de uma maneira, desde que o início da sua vida, há um grande fervor espiritual na vida deste Jonathan, porque tendo já desde a meninice, ele já tinha uma grande preocupação com a obra de Deus. Olha, desde criança, ele tinha uma grande preocupação com a obra de Deus, com a salvação de almas. Isso é muito importante. As crianças de hoje, eles têm que crescer já conhecendo a Jesus. Isso indica que o pai explicava sobre a palavra para ele e ele passou a ter amor sobre a palavra de Deus. Ele começou a estudar o latim aos 6 anos, meus irmãos, aos 6 anos de idade, e já aos 13 já era fluente também em grego, em hebraico. Com 10 anos, ele escreveu um ensaio sobre a imortalidade da alma. Aos 12 anos, ele escreveu um excelente texto sobre aranhas voadoras. E em 1720 ele obteve o bacharelado no Colégio de Fundação da Congregacionais
de Nova Haven, iniciando em seguida o seu teológico nesta mesma instituição, obtendo mestrado em 1722. Meus irmãos, em seguida, esse pensador, ele assumiu uma cadeira de professor. Ele foi assistente em Hales, cargo que ocupou por 2 anos. Após esse homem ser professor, ele sentiu chamado para o ministério e pastoreou a igreja presbiteriana em Nova York. E em 1722, por um período de 8 meses, em 1726, então, aos 23 anos, assumiu o posto de segundo pastor na igreja congregacional, igreja esta que era pastoreada por seu avô, Salomão, e a segunda maior região com mais de 600 membros, o que era praticamente toda a população adulta daquela localidade. Meus irmãos, em julho de 1727, ele casou com Sara, filha de James, e pastor da igreja de Nova Haven. Ela era bisneta do primeiro prefeito de Nova York, com quem teve 11 filhos, sendo que um deles foi o pai do vice-presidente Aaron. Em 1729, com a morte do seu avô, Jonatas se tornou o pastor titular da igreja congregacional, na qual 5 anos depois ocorreria um grande avivamento entre 1734 e 35, chamado de o grande despertamento que se iniciou entre os presbiterianos e os luteranos na Pensilvânia, em Nova Jersey, e que teve o seu apogeu por volta do ano 1740 através do trabalho de George Whitefield. E foi nessa cidade que pregou seu sermão mais famoso. Esse sermão tinha por tema pecadores na mão de um Deus irado. Olha que sermão forte. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Em 1750, depois de pastorear a igreja congregacional por 23 anos, Jonatas foi despedido pela igreja por ser contrário à prática de servir a ceia do Senhor a pessoas convertidas. Prática esta instituída por seu avô, que era do gosto da igreja, e em seu sermão de despedida disse: portanto, quero exortá-lo sinceramente, para que seu próprio bem futuro, que tome cuidado daqui em diante com o espírito contencioso. Se querem ver dias felizes, busque a paz e empenhe-se por alcançar 1 Pedro 3,10, que a recente contenda sobre os termos da comunhão cristã, tendo sido a maior, seja também a última.
Agora que eles pregam o meu sermão de despedida, eu gostaria de dizer-lhes como o apóstolo Paulo disse aos Coríntios, em 2 aos Coríntios 13:11, quanto aos mais irmãos, regozijai-vos, sede perfeito, sede consolados, sede um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. E assim se encerra a carreira desse pensador. Claro que a história eu estou procurando resumir um pouco da história, porque eu quero falar um pouco sobre cada pensador. Eu quero falar agora sobre mais um pensador, que é Charles Grandison, no século XIX. Século XIX se levanta Charles Grandison, foi um pregador teólogo e avivalista, estando ele ministério, é mais conhecido por incluir novas medidas na pregação e mudar o entendimento teológico do avivamento. Sua pregação converteu milhares de pessoas, embora creiam que poucas perseveravam na fé. Feiner foi ordenado em uma igreja presbiteriana após discordar do calvinismo. Feiner aceitou o arminianismo, embora alguns o identifiquem como seguidor de Pelágio, ganhando a oposição deles. Ele fundou um colégio em Oberlin, cidade onde morreu em 1875, deixou dezenas de sermões e uma obra de teologia sistemática. Sua teologia influenciou o pentecostalismo, especialmente sobre o batismo no Espírito Santo após a conversão. Em 29 de novembro de 1898 a 22 de novembro de 1963, conhecido como C.S. Lewis, C.S. Lewis, foi um autor e escritor norte-irlandês que se salientou pelo seu trabalho acadêmico sobre a literatura medieval e pela apologética cristã que desenvolveu através de várias obras e palestras, e igualmente conhecida por ser o autor da famosa série de livros infantis de nome As Crônicas de Nárnias. Nascido em Belfast, Irlanda do Norte, Clive, cresceu no meio dos livros da seleta biblioteca particular de sua família, criando nesta atmosfera cultural um mundo todo próprio, dominado por sua fértil imaginação e criatividade. Os seus pais, Albert James e Flora Augusta Hamilton Louis Lewis, eram protestantes, mas não particularmente religiosos.
mais especificamente era de origem metodista. Quando Clives tinha 3 anos, decidiu adotar o nome de Jack, nome pelo qual ficaria conhecido na família e no círculo de amigos próximos. Quando adolescente, Lewis e seu irmão Warren, 3 anos mais velhos que ele, passava quase todo o seu tempo dentro de casa, dedicando-se à leitura de livros clássicos e distantes da realidade materialista e tecnológica do século XX. Aos 10 anos, a morte prematura de sua irmã fez com que ele ainda mais se isolasse da vida comum dos garotos da sua idade, buscando refúgio no campo de sua história e fantasia infantil. Na sua adolescência, encontrou a obra do compositor Richard Wagner e começou a interessar-se pela mitologia nórdica. Sua educação foi iniciada por um tutor particular, mais tarde no Malvern Colégio, na Inglaterra, em 1916. Aos 18 anos de idade, foi admitido na Universidade de Oxford. Seus estudos foram interrompidos pelo serviço militar na Primeira Guerra Mundial e em 1918 retornou a Oxford durante a Primeira Guerra Mundial. Ele conheceu um outro soldado irlandês chamado Paddy Moore, em que travou uma amizade e os dois fizeram uma promessa: se algum deles falecesse durante o conflito, o outro toma conta da família respectiva. Moore faleceu em 1918 e Lewis cumpriu com seu compromisso. Após o final da guerra, Lewis procurou a de Paddy Moore, a senhora Jane Moore, com quem estabeleceu uma profunda amizade até a morte desta em 1951. Lewis viveu em várias casas arrendadas com Moore e sua filha. Moore, facto que desagradou a seu pai. Por esta altura, Clive já tinha abandonado o cristianismo, no qual fora educado na sua infância. Ensinou no colégio em 1925 a 1954 e desde deste ano até a sua morte em Oxford foi o professor de literatura medieval e renascentista na universidade e tornou-se altamente respeitado, viu, meus irmãos? Ele tornou-se respeitado neste campo de estudo, tanto como professor como escritor. Seu livro, A Alegoria do Amor, um estudo de tradição medieval, publicado em 1936, é considerado por muitos seu mais importante trabalho, pelo qual ganhou o Memorial de Literatura. Em Oxford, conheceu vários escritores famosos, como Tolkien, que ajudaram a voltar à fé cristã. Voltou à fé cristã no início da década de 1930.
dedicou-se a defendê-la e permaneceu na igreja anglicana. O conhecido teólogo evangélico J. Packer foi clérigo na igreja onde Lewis frequentava. Tem sido chamado o porta-voz não oficial do cristianismo, que ele soube divulgar de forma magistral através de seus livros, palestra, onde ele apresenta sua crença na verdade literal das Escrituras Sagradas sobre o Filho de Deus, sua vida, morte e ressurreição. Isto foi certamente verdade durante sua vida, mas de forma ainda mais evidente após a sua morte. Foi chamado até de Elvis Presley evangélico devido à sua popularidade. Agora nós vamos falar do século 21, Martin Luther King. Martin Luther King, 1929 a 1968. Martin Luther King, ele foi pastor norte-americano, ele ganhou o Prêmio Nobel, líder do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, partidário da não violência, na luta contra o racismo, foi um pastor e ativista político. Pertencente à Igreja Batista, tornou-se um dos mais importantes líderes do ativismo pelos direitos civis para negros e mulheres, principalmente nos Estados Unidos e no mundo, através de uma campanha de não violência e de amor para com o próximo. Recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1964. Pouco antes do seu assassinato, seu discurso mais famoso e lembrado é I have, eu tenho um sonho. Ele quis dizer, eu tenho um sonho. Meus irmãos, aqui se encerra a aula dos pensadores da época, e eu quero falar para vocês que vocês puderam perceber que foram 3 aulas. Começou na aula 2, aula 3, aula 4 agora. Encerramos na aula 4 sobre todos esses homens tiveram seu papel importante na teologia, ou seja, o estudo da Bíblia Sagrada. Se você me perguntar qual o significado, o que significa Bíblia? Bíblia significa uma coleção de livros, ou seja, uma biblioteca de livro. É algo, um livro só, aonde é contido 66 livros. Então, uma coleção de livros. Quem lhe perguntar, você vai dizer: Bíblia significa uma coleção de livros. Falando sobre os pensadores, cada pensador aí, eles tiveram o seu papel muito importante, aonde eles desenvolveram. Por exemplo, Martin Luther King,
ele foi assassinado por causa do racismo. Mas ele teve o seu papel importante, ele conseguiu o seu objetivo. E por isso ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Então, é muito importante saber que para a Bíblia existir, teve vários homens que tiveram participação. Porque antes só era o cânon judaico, antes só era a Torá. Depois que estes homens, começando em Jerusalém com a reunião, as pessoas sempre se lembram do Conselho de Nicéia. Não foi a primeira reunião sobre decisões, não foi em Nicéia, foi em Jerusalém com o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro teve a sua reunião e isso deveria estar na história, mas isso está na história da Bíblia. Mas a maioria dos pensadores não aplicam isso, não falam sobre isso. Fala do Conselho de Nicéia, fala de outros conselhos que teve, porque teve o conselho lá em Constantinopla, teve várias decisões para poder chegar o Evangelho até a passividade que hoje nós estamos tendo na maioria dos países. Hoje o Evangelho pode entrar, mas antes quem predominava era a Igreja Católica, que predominava. Mas só que na realidade, muitas pessoas, eu quero que vocês entendam bem, porque pode ser que quem está me ouvindo e participando deste curso teológico, você pode dizer assim para mim: mas a primeira igreja, como você mesmo diz aí na aula teológica, foi a Igreja Católica. Não foi não, viu, meu irmão? A primeira igreja não foi a Igreja Católica. A primeira igreja foi constituída, foi depois do arrebatamento de Jesus Cristo, que Jesus subiu aos céus. Ficou 120 homens de Deus reunidos em oração no período de 40 dias e 40 noites. Eles ficaram ali orando, buscando, e diz a palavra de Deus que veio um vento veemente e encheu toda a casa, e eles foram cheios do Espírito Santo, e aprove a Deus levantar a Pedro como pastor desse povo. E Pedro começou a pregar. E diz a história que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos. Leia Atos dos Apóstolos, lá a partir do capítulo 1 até o 2º, 3º, 4º. Você vai ver a história aonde ali começa, porque era um lugar populoso onde vinha muitas pessoas, vinha gregos, vinha romanos, vinha gente de vários países, de várias regiões. E foi nesse dia de Pentecoste, foi no dia de Pentecoste que Deus escolheu para derramar o Espírito Santo. E o povo começou a falar a cada um no idioma daquele povo que estava ali. Começou a falar no idioma daquele povo que estava ali. Pessoas que eram gregos, pessoas que falavam hebraico, pessoas que falavam aramaico, pessoas que falavam cone, pessoas que falavam outros tipos de idioma. Então o povo começou a dizer: como que esse povo que não estudou
são pescadores, pessoas que não têm sabedoria, pessoas que não são letrados para saber outras línguas. Como que eles falam em uma língua tão perfeita conosco? Aí é que se levanta o apóstolo Pedro, e Pedro começa a pregar o evangelho àquele povo e a falar que era o Espírito Santo que estava usando aquele povo. Que aquele povo não estava embriagado, porque algumas pessoas pensaram que eles estavam embriagados com vinhos. Então ele diz: olha, ele não está embriagado com vinho não, ele está cheio do Espírito Santo. Este é o poder do Cristo que vocês mataram. Esse é o poder do Cristo que vocês crucificaram em uma cruz. E ali ele pregou, e quando ele terminou de pregar, quase 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus. Então ali foi fundada a igreja naquele primeiro dia que foi no dia de Pentecoste, através do apóstolo Pedro. Ali começou a igreja no livro de Atos dos Apóstolos. A segunda pregação de Pedro foi quase 5.000 almas que se rendeu aos pés de Cristo e permaneceu em Jerusalém por um bom período, pregando aos judeus, pregando ao povo da sua região, até que eles passaram a ser perseguidos pelos judeus e cada um fugiram e foram para cada cidade diferente. E cada cidade diferente, eles levavam o evangelho e pregavam o evangelho. Só que 70 anos depois, como diz a profecia, então veio os babilônios, derrubaram as muralhas, acabaram com o templo de Jerusalém, misturaram o povo, houve uma mistura, misturaram todo aquele povo, o povo judeu, o povo teve toda aquela coisa. Então os cristãos verdadeiros começaram a ser perseguidos. Alguns fugiram para Roma, outros fugiram para outros lugares, para a Judéia, Samaria e até os confins da terra, como está escrito na própria palavra. Mas eles não negaram a fé. E diz a palavra de Deus que esse povo, eles, para não serem mortos pelo governo da época que perseguia o cristianismo, eles moravam nos cemitérios, eles moravam nas catacumbas, aonde enterravam os mortos. E ali eles se reuniam para orar, para buscar a Deus, para pregar o evangelho. E entre esses homens, Deus levanta um homem chamado Saulo, aonde esse Saulo é transformado em um Paulo e foi um grande apóstolo do Senhor, que foi o apóstolo dos gentios. Então eu afirmo com plena certeza e firmeza que a primeira igreja de Deus constituída foi a igreja de Jerusalém. Foi a igreja que foi fundada em Jerusalém. Agora, 317 anos depois, 313 até 317, 323, foi que de tanta perseguição, de tanta morte, porque o povo começou a ser levado para ser estraçalhado pelos leões, o povo começou a ser levado para serem mortos, massacrados. Então o que é que acontece? Acontece que Deus foi lá e levantou um homem
na qual este homem passou a ter o temor de Deus. Tinha uma guerra na qual ele não tinha possibilidade nenhuma de vencer, mas ele teve uma visão no céu e ele viu uma cruz. E através dessa fé dele, ele botou essa cruz nos escudos dos guerreiros e colocou um estandarte para cima e foi para cima dos seus adversários e ele massacrou com os adversários dele, matou a todos e ele atribuiu essa vitória ao Deus dos cristãos. Este homem é conhecido como Constantino. Constantino, ele atribuiu aos cristãos e ele foi através dele como imperador que ele deu liberdade ao cristianismo. Meus irmãos, pregar teologia, falar sobre este assunto, meus irmãos, é uma história, é longa. A gente vai ficar para nossa quinta aula. Você vai ver o quanto essa história é profunda, porque Constantino, ele vai lá, ele aboliu a perseguição, o cristianismo passou a ter direito, ele deu muitas propriedades para os cristãos, ele deu muita liberdade, levantou bispos, levantou homens. No início a igreja continuava firme, mas depois que se uniu com o governo, se uniu com a monarquia da época do imperador, passou-se o tempo, a igreja, que era uma igreja lavada, uma igreja remida, começou a se corromper, começou a criar a tese de que Maria era a mãe de Deus. Começou a criar a tese de que Pedro era um santo e tinha que ser adorado. Criou a tese de que João tinha que ser adorado. E aí foi entrando de coisas diferentes no meio da igreja. E tempos depois, foi por isso que Deus levantou Martinho Lutero, um padre católico também, que começou a ler a Bíblia, ver que tinha um bocado de coisa errada, coisa que estava fora da palavra. Então Martinho Lutero foi lá e começou a debater, começou a questionar, começou a ensinar o certo, mas o povo não queria o certo, tentou matar Martinho Lutero, mas Martinho Lutero foi poupado porque Deus livrou Martinho Lutero da morte. Mas Martinho Lutero foi lá, criou as 95 teses e aí prossegue. Amém, meus irmãos? Vamos encerrar nossa aula, porque já está ficando grande demais. Nós já estamos em 39 minutos. A nossa próxima aula vai ser aula 3, divisões da teologia. Aula 3, divisões da teologia. Porque nós dividimos a aula 2, que é a aula dos pensadores, né? Que foi em 3 vídeos. Então, agora nós vamos falar sobre as divisões da teologia na nossa próxima aula. Se você quiser pesquisar, pesquise, porque eu vou estar falando sobre isso. Eu quero falar com vocês também que vocês podem estar compartilhando este áudio
Você pode compartilhar este áudio no WhatsApp, Facebook. Você pode compartilhar no YouTube. Você pode entrar lá no YouTube, no canal da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar. Lá está todas as aulas de teologia, viu? Todas as aulas de teologia está sendo colocada no YouTube, no canal da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar. Só é você pesquisar, entrar no YouTube, Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar. Aí você vai estar se inscrevendo e dando o seu like, deixando a sua dúvida, colocando o seu comentário, né? E tudo já deu certo. E se você deseja abençoar a obra de Deus para a construção da Igreja Chamas Vivas sobre o Altar, eu quero falar com você neste exato momento para você deixar seu comentário aí, pedindo o número da conta e eu passarei para você, tá bom? Que Deus em Cristo abençoe. Vamos orar? Deus Pai Todo-Poderoso, diante da Tua presença, eu quero apresentar a vida deste meu irmão e minha irmã. Eu quero pedir a proteção divina para cada um. Eu quero pedir que o Senhor abençoe, trazendo paz e luz aos corações de cada irmão e irmãs. Que o Senhor proteja e abra a mente para que venha aprender mais e mais sobre teologia, sobre a Tua palavra, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam nos corações de todos vós. A todos um grande abraço e a paz do grande Mestre Jesus Cristo esteja com todos vocês. Tchau a todos.